E nesse vídeo a gente vai dar uma olhada em ferramentas para acesso remoto. E não, eu não estou falando do TeamViewer ou do Ndesk. A gente vai falar de ferramentas para acesso remoto focadas em ataques, focadas no time de invasão. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e hoje iremos falar sobre RAT, Remote Access Tool, ou ferramenta para acesso remoto no bom e velho português. E aqui a gente vai falar de ferramentas que são muito próximas dos RATs, que são os Trojans, né? Remote Access Trojan. São bem similares, mas não são de fato Trojans. São ferramentas exclusivas para a parte de acesso remoto que pode auxiliar na exploração de uma vulnerabilidade ou até mesmo em manter após a exploração, manter o acesso ao computador, ao sistema-alvo. E a gente começa com o Empire, que é uma estrutura de pós-exploração que inclui agentes Windows do PowerShell 2.0 desenvolvidos ali com agentes Python 2.6 e que possam ser utilizados no Linux, é claro, e também no próprio Microsoft ou no Mac OS também. E ele mexe com projetos anteriores do PowerShell Empire, que já era um script mais antigo, que tinha o nome PowerShell Empire, e do Python Empire. A estrutura oferece comunicação de comunicações criptograficamente seguras e uma arquitetura flexível. No lado do PowerShell, o Empire implementa a capacidade de executar agentes do PowerShell sem precisar do próprio PowerShell.exe, que é o executável do PowerShell dentro do Windows. Então esse cara ele é responsável pela pós-exploração de uma etapa de pentest e ele pode auxiliar na parte de acesso remoto à máquina utilizando linha de comando, onde você pode conseguir diversas informações e executar comandos dentro da máquina do alvo. Temos aqui também o Metasploit, famoso Metasploit, uma das ferramentas mais famosas na parte ofensiva. E o Metasploit ele é responsável por ter uma biblioteca gigantesca com diversas vulnerabilidades que te permitem ir da parte de coleta de informações, exploração e pós-exploração de um pentest. Com o Metasploit você pode trabalhar na parte de acesso remoto a uma máquina quando, por exemplo, você desenvolve um Trojan dentro dele ou quando você explora alguma vulnerabilidade que te dá permissão de acessar aquela máquina por meio de linha de comando ou até mesmo por meio de interface gráfica. O Metasploit ele tem diversos exploits responsáveis por obter esse acesso, inclusive utilizando diversos protocolos e fazendo também a comunicação com shell reverso, por exemplo. Então o Metasploit ele é uma caixa com diversas ferramentas que podem abordar aí os RATs. Partindo agora para o Silent Trinity, e ele é uma estrutura C2 de pós-exploração, tá? Então ele é de comando, é uma estrutura de comando de pós-exploração, assíncrona, com várias possibilidades, né? Com multisservidores, ali está jogadores, mas é basicamente pessoas que podem fazer esse acesso. E ele é desenvolvido em Python 3 e .NET e basicamente tem o objetivo de culminar uma extensa pesquisa sobre o uso da linguagem de script .NET e incorporadas nela, né? Então ele trabalha com as APIs do .NET, com técnicas para fazer com que você consiga fazer a invasão, consiga fazer a pós-exploração, tá? E o objetivo da ferramenta e do conceito BYOI é mudar o paradigma de volta ao estilo do PowerShell, com ataques que já oferecem muito mais flexibilidades em relação aos tradicionais C#. Né? Então ele tem como objetivo não utilizar o PowerShell como diversas outras ferramentas utilizam. Ele tem o objetivo de explorar outras partes que essas ferramentas já não exploram. A gente tem o PUP, que ele é uma ferramenta multiplataforma, ele é um RAT de pós-exploração que tem a sua estrutura principalmente desenvolvida em Python e possui uma diretriz de execução em memória e deixa uma pegada mais baixa, um nível mais baixo, trabalhando mais dentro ali da parte de memória do computador. Ele pode se comunicar utilizando várias formas de transporte, né, vários protocolos e, é claro, migrar para processos utilizando a injeção. Então ele consegue se injetar em outros processos da sua máquina,
ok? Ele tem payloads também e possui código de Python remoto para que você consiga fazer shell reverse e etc. E é claro que também as extensões em CPython, que é o Python com a extensão .pyc, que é basicamente convertido para C. E aí é claro que você pode trabalhar com PUP, como já está na descrição dele, dentro da memória, sem utilizar muito processamento etc. do computador. A gente tem o Coadic, eu acho que é assim. Ele é um Command e Control, ou seja, ele é um C2 também, assim como outros que a gente já viu. E ele se descreve como rootkit de pós-exploração do Windows, semelhante a outras ferramentas de teste de penetração, como o Meterpreter e o PowerShell Empire, que a gente já citou aqui. A principal diferença do Coadic é que ele realiza a maioria das suas operações utilizando o WSH, o Windows Script Host, também conhecido como JScript, é o JScript da Microsoft ou VBScript. Então ele não utiliza em si o PowerShell, ele utiliza essas outras variantes de acesso, essas outras variantes de configuração. E ele diz aqui que ele permite fazer payloads, implementar payloads na memória, além de usar uma comunicação criptografada em SSL e TLS, essa comunicação entre o alvo e o seu computador que está fazendo acesso a ele, né? E lembrando que RET não significa que você vai estar acessando esse computador com interface gráfica, que você vai estar mexendo no mouse dele, que você vai estar vendo o que ele está vendo na tela. Tá? Existem RETs que são totalmente focados em linha de comando, que tem como objetivo simplesmente você digitar e executar lá no CMD do alvo, lá no terminal do alvo, certo? Então não significa que você vai estar vendo o que o cara vai estar vendo, ok? Aqui a gente tem o Post C2, que ele é uma estrutura C2 também, como as outras que a gente já falou, e ele é compatível com proxy utilizando a ajuda de testadores de pentest com a formação de equipes Red Team, né, que foi traduzido para vermelhas, de pós-exploração e movimento lateral. O movimento lateral é quando você está numa máquina e você quer fazer uma escalada de privilégios lateral, que é quando você não quer subir para root, mas sim você quer trafegar naquela mesma permissão que você tem por diversos usuários, ok? E ele é principalmente desenvolvido em Python e possui extensões flexíveis, e ele trabalha com implantes, né, como se fosse outras ferramentas. Ele manipula PowerShell, C# e Python 3 com cargas escritas em PowerShell V2 e V4, código-fonte em C++ e C#, e variedades de executáveis como DLLs e códigos shell bruto. Então o POS C2 é uma ferramenta bem grande e ele pode trabalhar aí com Windows e fazer essa pós-exploração no Windows, assim também como o Trevor C2, que está ali embaixo, que não dá para enxergar muito bem, deixa eu tirar aqui. Ó, o Trevor C2 é esse carinha aqui que estou mostrando aqui no canto direito, e ele também faz a mesma coisa do que o Porsche C2. Mas o Porsche C2 parece ser um pouquinho mais profissional, tá? Agora tem o Gcat. O Gcat é um backdoor furtivo baseado em Python que usa o Gmail como servidor de comando e controle. Então esse cara aqui, você basicamente utiliza o Gmail como controle, certo? Você envia lá um e-mail para o e-mail do alvo, sei lá, alguma coisa do tipo, e com código, e ele interpreta aquilo. Existem outros desse tipo focados inclusive no Discord, onde você utiliza o Discord como plataforma de controle, né? O Discord como centro de operações. Existem também esse tipo de script, esse tipo de ferramenta com o Telegram. Então você coloca um comando ali no bot do Telegram e é interpretado pelo alvo. Então esse tipo de hatch como o Gcat existem para outras tecnologias, como Discord, Telegram e assim por diante, tá? Então não é exclusivo do Gmail nesse caso. Existem outras ferramentas variantes que fazem a mesma coisa. Agora o Merlin. O Merlin é um servidor agente de HTTP2, C2 também, né? Command e Control, de pós-exploração multiplataforma escrito em Golang. Então ele é diferenciado e essa logotipo deles é extremamente bonita. Indico que você dê uma olhada na ferramenta Merlin, que ainda está em fase beta, tá? O Merlin está em fase beta, está sendo desenvolvido ainda. Aqui a gente tem o Kazaa, que é uma ferramenta de administração remota, rápida e leve, codificada em C#, e o uso varia do suporte ou do usuário, como ele quer trabalhar.
e basicamente ele pode fazer um monitoramento dos funcionários, oferecendo alta estabilidade e uma interface gráfica fácil de utilizar. O Quasar é uma solução de administração remota perfeita, segundo a descrição deles. E o Quasar ele tem uma interface gráfica que permite que você gerencie os seus computadores da sua empresa ou do pentest que você está fazendo de uma forma mais agradável do que outros hats que a gente apresentou aqui. Temos aqui o Covenant, acho que é assim que se fala, Covenant, sei lá. É uma estrutura de comando, de controle do .NET que visa destacar a superfície de ataque .NET e facilitar o uso de ataques ofensivos, de verificações ofensivas do .NET e servir como uma plataforma de comando e controle colaborativa para a Red Team. E o Covenant é um aplicativo de plataforma cruzada ASP.NET Core que inclui uma interface baseada em web que permite a colaboração de vários usuários. Então, no Covenant você consegue criar equipes que façam acessos aos computadores de uma forma organizada e totalmente focado no .NET, como pode ser visto aqui na descrição dele no GitHub. E temos aqui o último DNS Cat 2, que é uma ferramenta projetada para criar um canal de comando e controle C+C criptografado sobre o protocolo DNS, que é um túnel eficaz para quase todas as redes, porque quase todas as redes precisam estar com o DNS habilitado, certo? Então, quase todas as redes possuem aí o DNS aberto e você consegue fazer um C+C por meio desse túnel DNS. Agora aqui é um extra que é o Cobalt Strike e ele é um software para simulação de adversários e operações do Red Team. Então ele é como se fosse um CTF, basicamente. Uma grande estrutura de testes de invasão que possui dentro dela, é claro, a etapa de pós-exploração. E as novas licenças do Cobalt Strike custam aí a bagatela de $3.500 por usuário. E é uma licença anual. E as renovações da licença custam o troco de $2.500 por usuário ano. Então a primeira vez que você paga é $3.500, quando você renova é só $2.500. Só. E o Cobalt Strike, como está no nome, ele é um Advanced Threat Tactics for Penetration Testers. Então basicamente é um treinamento de pentest, quando você quer verificar se alguém está apto, enfim. E não é pago, isso não é propaganda nem nada, é só realmente para apresentar para vocês que essa ferramenta existe. Então basicamente é isso, a gente viu muita ferramenta legal. Eu indico que você veja a Covenant, que é uma ferramenta muito boa, que você veja a Merlin, que você veja a Posh C2, que você veja o Metasploit, obviamente, e o Empire. São as ferramentas, acredito, o Quasar, talvez, mas são as ferramentas com maior nome dentro dessa lista, ok? Então é isso, eu espero que você tenha entendido essas ferramentas. Lembre-se, busque esse conhecimento é muito importante. Então dê uma olhada nele, pesquise essas ferramentas no GitHub, estude sobre elas, beleza? Não se esqueça de dar uma olhada na nossa descrição, porque tem cursos de segurança da informação e hacking, e se inscreva no nosso canal. Deixe o seu like, o seu comentário é muito importante, e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima!